Bom, boa noite a Compartilhar. todos. Estamos aqui mais uma vez na reunião clínica da nossa disciplina de medicina intensiva. Lembrando que ela também faz parte do nosso curso de extensão, né, da Escola Paulista de Medicina, aqui da Unifesp. Bem-vindos todos vocês. Por favor, quem está inscrito no curso precisa assinar a lista que está ali, né, o link para a lista de presença. E hoje a gente tem o enorme prazer de receber o Dr. Bruno Pinheiro Benci. O Bruno é, além de um excelente amigo e parceiro de muito tempo de nós ali da medicina intensiva da Unifesp, né? Parceiro de várias coisas, vários projetos, várias ideias. Ele é médico intensivista e orientador da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP. Ele é pesquisador do Hospital Sírio-Libanês e está envolvido em vários estudos clínicos, vários deles, inclusive, conduzidos aí por nós, na Unifesp, e é membro da comissão científica da BRICNET, que faz também esses estudos em que ele é o investigador principal e ajuda bastante. Ele também é meu parceiro, a comissão de formação da MIB, e é um prazer enorme, Bruno, ter você aqui hoje falando conosco num assunto tão importante que é como é que a gente deve ler um artigo científico, como a gente deve construir os nossos critérios aí para avaliação desse mundo de evidências que surge, tá? Então, muito obrigada novamente por estar aqui hoje, foi um prazer recebê-lo. Flávio, muito obrigado aí pelo convite, seu, da Dani, né, também que me pediu para discutir esse tema. É um tema que eu acabo assim, eu discuto anualmente com os residentes, a gente tenta trabalhar nos journal clubs, né, claro que uma apresentação só não é o suficiente aí para esgotar tudo que a gente pode falar sobre isso, mas espero dar uma conversa introdutória, mas tentando trazer um pouquinho também para a terapia intensiva, né, sobre como a gente aprender a ler melhor os artigos na terapia intensiva. Vou compartilhar a tela aqui. Com algum probleminha aqui. Compartilhou e descompartilhou. Acho que eu vou compartilhar a tela inteira. Agora foi. Não estava aparecendo. Pronto. Você deve estar vendo, né? Agora sim. Uhum. Bom. Então, a ideia é a gente discutir como ler um artigo científico, né? Então, eu vou direto ao ponto, assim, mas tentar trazer uma introdução inicial. Do meio para o final da aula, eu vou trazer um pouco mais para os nossos conceitos aí da terapia intensiva mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, assim, quando a gente vai ler um artigo científico, para quem não está acostumado, é entender que ele tem uma estrutura bem característica, né? E essa estrutura é conhecida como IMRAD, ou seja, todo manuscrito ele vai ser em medicina, né? Isso na biologia pode ser um pouco diferente, mas a forma de apresentação do texto ela tem uma rotina padrão e isso tem tudo a ver com o método científico, né? Que o objetivo de a gente ter essa metodologia de apresentação é que seja replicável o estudo. Então, tem a ver muito com a replicabilidade de um estudo científico. Então, quando a gente vai ler um texto, a gente vai ver que tem uma introdução, a gente vai ver que tem a metodologia, que é fundamental, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma dessas partes. Aí a gente vai ver os resultados do estudo e, por fim, a discussão, que é como é uma forma de a gente apresentar os trabalhos em medicina, assim, como regra geral nas ciências biológicas, mas pode ser, às vezes pode inverter um pouquinho isso, né? Em alguns lugares vocês vão ver, por exemplo, na Nature, às vezes vem introdução, resultado de discussão e o método vai para o fim. Então, isso pode acontecer, tá? Mas essa estrutura ela vai estar contida em tudo que a gente for ler. E aí, assim, eu acho que tem alguns pontos, né? Eu gosto sempre de perguntar assim, se a gente fosse ler só uma parte do texto, quais seriam os dois pontos principais, né? Então, isso é uma dúvida frequente, né? Quem começa a estudar, a gente gosta muito de ler a introdução, porque discute a fisiopatologia e tal, e a discussão, porque discute com os outros artigos, né? Para a gente ter uma ideia do que já foi publicado. Mas quem já está acostumado com o assunto quer ver o método e o resultado, né? Que é o que de fato é a ciência envolvida ali, é o que foi feito para responder a pergunta e qual que foi o resultado encontrado, né? Mas a introdução e a discussão são essenciais, justamente para contextualizar como se chegou àquela pergunta e a discussão depois entender, contextualizar em relação àquele estudo já, o resultado daquele estudo com o que já existe, né? Então, quando a gente vai ler uma introdução, ela tem uma sequência bem lógica, né? Ela vai apresentar o racional do estudo,
e ela vai levar a hipótese. E sempre que a gente for ver na discussão, na introdução, a gente vai ver que o autor vai trazer o gap, o que ele quer responder, qual que é o que está faltando na literatura para que ele quer responder com o estudo dele. Então, ele vai trazer qual o gap e como ele pretende responder esse gap científico com o seu estudo. Tá? E aqui é importante que todo estudo, isso é muito difícil para a gente, assim, especialmente quem está no começo e quer fazer uma análise. A gente da UTI, né? A gente tem um meio muito rico, tem muitos dados, né? Às vezes a gente quer fazer, eu quero ver como que vão os pacientes dialíticos na minha unidade, por exemplo, que é uma pergunta bem ampla aqui que é bastante sujeita à crítica. Então, se você pegar um banco de dados e começar a fazer algumas análises, você vai começar a encontrar um monte de coisa. E o que é importante? Quando a gente quer fazer uma pergunta de pesquisa, a gente tem que lembrar que tem uma pergunta principal, né? E essa pergunta ela tem uma caracterização. Então, a gente tem uma metodologia que é chamada PICO, que é uma forma de a gente caracterizar a pergunta. Então, eu vou ter uma população que eu quero estudar. Isso é mais escrito para estudos de intervenção, tá? Mas também para estudos observacionais de intervenção também vale. Eu vou ter uma intervenção, eu vou ter um grupo de comparação, que é o C, e eu vou ter o desfecho, que é o O. No inglês, o O de outcome, né? Mas para a gente acaba mantendo essa metodologia PICO da mesma forma. E esse desfecho eu também posso analisar em um certo tempo, que para a gente é muito importante. Então, uma coisa é desfecho em 14 dias, 28 dias, 90 dias, são coisas bem diferentes, né? E hoje a gente se preocupa muito aí com os desfechos de longo prazo. Então, na prática, quando eu quero, por exemplo, eu joguei essa pergunta bem genérica, eu quero ver os dialíticos na minha UTI. Você pode se perguntar, pode ser uma pergunta meramente descritiva. Na população de pacientes com disfunção renal grave, qual que é o desfecho dos pacientes que dialisam precoce comparado aos tardios em 90 dias? Aí você transformou isso numa pergunta de pesquisa e isso a gente vai encontrar ali no finalzinho da introdução, a gente vai encontrar esses elementos do PICO na prática. Até no título do artigo a gente já vai ter que encontrar esses elementos. Para estudos diagnósticos, que na terapia intensiva eles são muito frequentes, mas frequentemente eles não são bem relatados, né? A gente tem uma metodologia um pouquinho diferente. É uma adaptação, na verdade, do PICO. Então, eu tenho uma população que eu vou aplicar um teste diagnóstico. Eu tenho um teste índice, que é o meu teste que eu estou querendo avaliar agora, tá? Eu tenho o meu padrão de referência e eu vou ter a minha condição-alvo a ser estudada, tá? Então, um grande exemplo aqui são quando a gente quer avaliar, por exemplo, uma estratégia de avaliação do débito cardíaco na UTI, comparado com o padrão ouro. Então, o padrão ouro, o padrão de referência, digamos que fosse o cateter de artéria pulmonar, a medida do cateter de artéria pulmonar, eu vou testar um teste novo, por exemplo, termodireção transpulmonar, né, que já não é mais novo, mas seria uma forma de fazer essa avaliação, em pacientes com choque. Então, isso é uma avaliação. Agora, algo que é muito comum a gente ver na terapia intensiva, né? A gente tem, por exemplo, os monitores de débito cardíaco não calibrados, tendo como referência o padrão ouro, que seria a termodiluição, né? E a população estudada como regra geral para esses monitores foi o paciente cirúrgico de alto risco, não foi o paciente com choque. E isso a gente, por exemplo, a gente sabe muito bem que quando a gente leva o monitor não calibrado para o paciente com choque, essa transportabilidade ela não é verdadeira, né? Então isso é importante a gente lembrar sempre que eu vou ler. O estudo de teste diagnóstico acaba sendo relativamente frequente também no nosso meio, mas a gente tem levar em conta esses elementos, tá? E é importante, assim, a gente sempre tem uma pergunta principal. É claro que a partir dela vai ter várias análises que vão embasar a sua análise principal, o seu objetivo principal. Mas, na prática, especialmente para quem está começando, não é infrequente a gente se perder, a gente começar a pensar em muitas coisas e não ter o cerne daquilo que eu gostaria de responder, né? Bom, aqui eu peguei um estudo que é do JAMA, e aí eu vou pedir para vocês gastarem 2, 3 minutinhos para tentar identificar os elementos da pergunta desse estudo. Tá? Então, depois, o próximo slide eu vou grifar, mas quem puder, se quiserem escrever também, o P é tal coisa, o I, o E, o comparador, o desfecho. Então, aqui seria uma coisa rápida aí para vocês.
Bom, eu vou para o slide seguinte, acho que deu tempo aí de dar uma olhadinha. Então, aqui eles terminam, é o último parágrafo de uma introdução, tá? Então, o que os autores falam? Nós reportamos os resultados de um ensaio clínico randomizado piloto, ensaio clínico randomizado controlado piloto, né? Então, ele fala o desenho do estudo em pacientes com lesão pulmonar aguda ou ARDS. Isso aqui é a definição antiga que nós tínhamos de sinus conforto respiratório, que a gente diferenciava abaixo de 300 e abaixo de 200, né? Em relação ao P2FO2. Então, aqui ele especifica a população. Então, quando ele fala isso, são pacientes que têm critérios de ARDS com uma relação PF abaixo de 300, tá? Seria para os dados de hoje. E ele explicita. O ensaio clínico comparou a ventilação mecânica direcionada pela pressão esofágica com a ventilação mecânica de acordo com o protocolo ARDSNet, que é um protocolo amplamente conhecido, né? A gente baseado aí o ajuste de PIP na PIP Table. E ele traz, no fim, a hipótese, que no fim é o próprio desfecho. Nós testamos a hipótese de que a oxigenação nesses pacientes poderia ser melhorada pelo ajuste da PIP baseado nas pressões transpulmonares. Tá? Então, ele trouxe todos os elementos ao final da introdução. Né? E antes, se fosse ler a introdução, ele traz o gap. Ele fala, a gente não sabe a melhor forma de ajustar a PIP, talvez a pressão esofágica seja uma forma mais fisiológica, então a gente testou se daria certo, pelo menos, para melhorar a oxigenação. Tá? Então, isso é o que a introdução traz. Em seguida vem o método, que daí ele vai destrinchar tudo como ele vai responder essa pergunta, né? Então, o método ele deve descrever o estudo de maneira que seja reprodutível. Então, para cada tipo de estudo, eu vou ter que descrever de uma forma diferente. Então, eu vou ter os estudos experimentais em si, que para a gente são os ensaios clínicos randomizados, tá? Então, em pesquisa clínica com pacientes, o experimento assim como a gente tem uma experimentação animal, mas o experimento em pacientes na pesquisa clínica é um ensaio clínico randomizado, né? Eu tenho estudos que são quase experimentais, que é quando eu tenho uma intervenção feita no sistema, mas essa intervenção, por exemplo, pode ser uma melhoria de qualidade, pode ser a falta de um medicamento. A gente tem um estudo quase experimental muito bacana, que é o da Hannah Wunsch, de uns anos atrás, quando faltou noradrenalina em alguns estados dos Estados Unidos, e demonstrando aumento de mortalidade quando faltou nora e usou mais fenilefrina. Então, é um estudo teve uma intervenção, logo a gente pode chamar de experimento, mas ele não é um estudo experimental, não é um ensaio clínico, porque não é aleatorizado em si, né? Foi o que a gente chama de um experimento natural que ocorreu, e você pode usar métodos para responder a isso. A gente tem os estudos observacionais, que a gente usa muito, né, na terapia intensiva, são sujeitos a muito mais vieses, mas eles têm o seu valor sem dúvida. A gente tem as revisões sistemáticas, muito importantes para a gente sintetizar a literatura disponível. E, claro, a gente tem os relatos de casos, séries de casos. A gente está aí 4, 5 anos depois da pandemia, né? E eu lembro bem vividamente quando saiu a primeira série de casos dos pacientes com Covid internados na China. Então, aquilo foi muito importante para a gente. Então, também tem seu valor, mas é claro que conforme a evidência vai crescendo a respeito de um determinado assunto, ele vai tendo um papel muito menos importante na evidência científica, né? E o que é importante a gente saber? Para cada um desse tipo de estudo, eu tenho várias ferramentas hoje, isso já tem, eu acho que tem uns 20 anos que isso começou a ser feito, né? A gente tem muitas ferramentas para como fazer o relato desses estudos, como reportar eles adequadamente. Então, para os estudos randomizados tem o Consorte, para os estudos observacionais tem o Strobe, para estudos de acurácia diagnóstica tem o STARD, para estudo de modelo prognóstico Tripod, divisão sistemática Prisma e muitos outros, tá? Tem para melhoria de qualidade, tem várias outras ferramentas, e aí a forma de encontrar isso é entrar no site da Rede Equator, que descreve todas essas recomendações para o relato, tá? Quem não é pesquisador precisa saber isso a fundo? Não precisa, mas é interessante porque, especialmente, por exemplo, o Tripod, ele traz muita informação interessante sobre como interpretar também, né? Então, acaba que é uma ferramenta que é feita para publicação em si, mas acaba sendo uma ferramenta também para aprendizado. E é claro que quem for fazer pesquisa tem que conhecer essas ferramentas, tá? Uma coisa que é semelhante, mas não é a mesma coisa, é totalmente diferente, são as ferramentas para analisar risco de viés. E aí a gente também tem ferramentas específicas para cada tipo de estudo,
tá? E elas têm ficado cada vez mais complexas e de difícil aplicação, a tal ponto que, por exemplo, o Gordon Guyatt, que é um dos idealizadores lá da medicina baseada em evidências, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele acha que quem está estudando para ser médico não precisa saber isso aqui, tá? Saber essas ferramentas, mas é importante que tenha a crítica daquilo que você esperaria encontrar no estudo, tá? De qualquer forma, eu pessoalmente acho que no dia a dia faz parte a gente tentar entender um pouquinho os vieses principais dos estudos, e essas ferramentas, as publicações delas ajudam a gente a entender, tá? Então a gente tem também para estudo randomizado, para observacional, acurácia diagnóstica, prognóstico e revisões sistemáticas, tá? Bom, e aí qual que é o cerne fundamental quando a gente está falando do método em si, né? O método, o desenho do estudo, ele tem que ser apropriado para responder à pergunta. Então, eu tenho que ter uma pergunta que vem da nossa prática do dia a dia, e aí eu vou usar a metodologia para responder aquilo, não o contrário. Por que eu falo isso? Hoje em dia a gente tem muitas metodologias novas, e especialmente inteligência artificial, que as pessoas não têm uma pergunta que vem da prática. A pessoa quer mostrar que a inteligência artificial funciona, ou um modelo de machine learning, seja lá o que for. Quando não é baseado numa pergunta que veio da prática, a probabilidade de aquilo ser aplicável de fato se torna muito mais baixa, né? Porque a gente está querendo aplicar o método, a gente não está querendo responder uma pergunta. Então esse é um ponto fundamental. É claro que se deseja uma inovação, né? Que a gente utilize novas metodologias, mas o mais importante é que a gente tem que o método que a gente vai utilizar, ele é uma ferramenta e não a pergunta em si, né? E sempre lembrar que o estudo tem que ter essa uma pergunta principal, e aí indo para a parte estatística, lembrar que a estatística ela é uma ferramenta. Para responder a pergunta, ela não deve ser o mote principal, tá? Outro ponto agora aí de grande discussão, estatística frequentista bayesiana, tal. Eu, sinceramente, na forma como eu tenho visto as estatísticas bayesianas, embora eu ache mais atrativo, no fim as conclusões são muito parecidas na prática. Quando a gente usa o bayesiano meio tradicional, eu acho que as pessoas não mudam muito de opinião se faz uma análise frequentista ou bayesiana, tá? Isso aí eu acho que é todo um ponto de discussão, mas de novo, o importante é você ter uma pergunta bacana que quer responder uma dúvida prática, e você utilizar a melhor metodologia disponível para dar essa resposta, né? Bom, aí a gente vai para os resultados, né? Os resultados, o que é fundamental, né? Quando um artigo científico, os resultados devem ser apresentados de uma forma clara e objetiva. Então a gente vai ter algumas coisinhas que são clássicas e a gente tem que entender por que está lá, né? Então, a gente tem uma figura, habitualmente, que é a figura 1 do estudo, às vezes ela vai estar no suplemento, mas é uma figura que caracteriza o processo de amostragem, então, como que foi o screening, como que foi a falha de screening, quem que passou nos critérios de inclusão, quem que não passou nos critérios de exclusão, né? E quem que foi incluído de fato e quem que perdeu o segmento. Então, o flowchart vai mostrar isso para a gente vai ver um flowchart adiante. Depois a gente vai ter uma tabela que é a chamada tabela 1, que é a tabela que serve para caracterizar a amostra, para eu entender. O autor queria fazer um estudo em ARDS. E eu vou ver os pacientes, era tudo paciente com relação PO2 e FO2 de 250. Tá tudo bem, é ARDS, mas é ARDS leve, né? Então eu vou ter que interpretar o meu estudo à luz daquilo que foi apresentado no resultado. E essa tabela 1 vai servir muito para a gente entender isso. Tá? A gente vai ver outros motivos também. E, claro, depois eu tenho um desfecho primário, que é a pergunta, e eu tenho desfechos secundários, vários, que vão me ajudar a entender melhor o que aconteceu no estudo, né, se teve separação fisiológica, entre outras coisas. Tá? Então, aqui dá um exemplo de um flowchart para vocês. Esse aqui, eu cheguei na terapia intensiva depois dele, tá? Mas eu acho que é um excelente exemplo que vale para todos nós aprendermos, né? Então, a gente teve um estudo PROWESS no início dos anos 2000, que mostrou um potencial benefício da dutrecogina alfa, e depois esse estudo, por várias críticas, ele acabou sendo feita uma necessidade de replicação. Esse aqui é o flowchart do PROWESS Shock, do segundo estudo, tá? Então, vejam, eles fizeram uma avaliação de vários pacientes para elegibilidade, a maioria não tinha nenhum critério, 3.500 foram referenciados para o centro coordenador do estudo, desses várias exclusões, 2.000 foram avaliados para elegibilidade, por que não foi randomizado, e 1.700 foram randomizados. Tá? O que é importante aqui nesse tipo de flowchart? Né? E aqui foi adiante o que aconteceu depois. Então,
Uma vez que foi randomizado, aí eu vou querer ver quantos foi para cada grupo, se os pacientes seguiram o protocolo ou não e se eles tiveram o segmento completo, tá bom? Então, o fluxograma do estudo vai me ajudar a entender como que os pacientes chegaram no estudo e depois como que eles andaram dentro do estudo, tá? Então, essa é uma figura que a gente vai ver aí em todos os ensaios clínicos, mas também nos estudos observacionais, né? Eu quero saber de todos que passaram na UTI, quantos tinham critério de inclusão, quantos que tinham critério de exclusão e assim por diante, tá? E as razões para ter essas exclusões. O que é importante nesse flowchart aqui, especialmente em ensaio clínico? Eu tenho que ficar muito atento se o paciente teve exclusão, se teve muitas exclusões pós-randomização, tá? O investigador ele vai fazer o máximo para minimizar isso, mas pode acontecer, né? Por algum motivo, o paciente foi incluído, depois ele pediu para sair do estudo, então essas coisas acontecem, faz parte. Pode ter perda de segmento, por exemplo, aqui eles perderam 2 em 28 dias e 4 em 90 dias. Mas se a gente for para um estudo que incluiu 1.700 pacientes, perder 10 de um grupo e 23 do outro, é muito pouco, né? Então, teve muito poucas exclusões pós-randomização. O que eu tenho que ficar atento se teve mais exclusão de um lado do que do outro? Isso é uma coisa que chama um pouco de atenção, tá? Mas aqui a verdade é que nesse estudo as exclusões pós-randomização foram muito pequenas. E antes de chegar no acompanhamento, né? Quando a gente olha aqui um pouquinho para trás, é interessante assim, os pacientes que eram elegíveis, né? Que tinham critério de inclusão, é interessante ver por que eles foram excluídos, tá? Isso, vou dar um bom exemplo que a gente teve recentemente. Os pacientes do estudo ROSE, é uma das críticas que se faz ao estudo ROSE, que foi o estudo que veio depois do Acuracis para avaliar bloqueio neuromuscular em paciente com AIDS. O uso de bloqueio neuromuscular de rotina, né? E esse foi um estudo que eles aprimoraram várias coisas em relação ao estudo Acuracis, então ajuste de PIP, etc. Eles usaram mais o que seria a recomendação atual. Mas quando a gente vai ver o flowchart do estudo, muitos pacientes foram excluídos porque eles já estavam em uso de bloqueador neuromuscular, né? Então, obviamente, tem que ser um critério de exclusão. Então, vocês vão ouvir essa crítica, tá? Que tinha muitos pacientes que o médico já tinha dado bloqueador e por isso ele foi excluído. Mas o que é importante? Uma vez que o paciente entrou no estudo, essas exclusões pré-randomização, claro que elas refletem um pouco a prática dos centros, né? Mas uma vez que o paciente entrou no estudo, o importante é ver se ele seguiu o protocolo. E se a população que entrou no estudo é a população para quem eu aplicaria aquela intervenção, está tudo bem, tá? Então, essas exclusões que acontecem antes, é importante eu prestar atenção, o motivo, né? Então, pode trazer alguma dúvida, mas mais importante para a gente é a validade interna, é se o estudo foi feito da forma adequada ou não, uma vez que o paciente entrou no estudo, tá? Bom, aqui uma tabela 1, então essa é a tabela de caracterização do estudo. Esse aqui é um outro exemplo que eu gosto, que é o exemplo da diálise precoce e tardia, tá? Essa é a tabela 1 do estudo ELEM, que foi publicado no JAMA, já tem um bom tempo, aí foi 2016, que eu me lembro, tá? Já tem quase 10 anos, né? E veio na época, assim, tinha muita dúvida, né? Assim, diálise precoce ou tardia e tal, então uma dúvida muito grande na literatura, opiniões muito fortes e pouca evidência, né? Então, esse estudo veio para tentar dar essa resposta e a gente vai ver algumas questões. Esse estudo, se vocês forem ler o plano de análise estatística, estava previsto no plano de análise estatística a fazer um ajuste para o baseline para algumas variáveis, tá? E os autores, na publicação do JAMA, eles não fizeram isso. E eles argumentaram, estudo é randomizado, não precisa fazer ajuste. Tudo bem, uma argumentação válida, mas não era o planejado, tá? Então, isso é uma coisa importante que você fica com o pé atrás, né? E quando a gente vai olhar isso tudo, a gente vê que os pacientes do grupo de diálise tardia eram um pouco mais velhos, eles tinham um APAC um pouco mais alto, possivelmente por causa da própria idade, tá? E quando a gente vai ver, além disso no estudo, tem muito menos cirurgia cardíaca do que o grupo que foi dialisado precoce. E a gente sabe que a mortalidade de cirurgia cardíaca, mesmo quando precisa dialisar, é muito menor do que do paciente com sepsis, né? Então, acaba que o estudo tinha muitos desbalanços, e além disso, eu posso olhar para cá também e falar, poxa, metade dos pacientes incluídos no estudo era pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não tem como eu aplicar isso aqui para o paciente séptico, porque o comportamento é bem diferente, né? É um insulto marcado da cirurgia cardíaca, o outro é o paciente séptico, né? Controle de foco, todas essas outras coisas acontecendo, tá? Então, para que serve essa tabela 1?
Até 2015, um pouco antes de sair esse estudo, 2014, as tabelas 1 elas vinham sempre com uma tabelinha aqui, uma coluna a mais com valor de P. E isso tem sido abandonado por um motivo muito claro. Uma vez que eu randomizei, o estudo é randomizado, a probabilidade de eu ter encontrado um resultado aqui ao acaso, ela é 100%, porque justamente o estudo foi randomizado. Então não tem por que eu calcular valor de P para a tabela do baseline, da randomização, porque tudo que eu encontrar aqui, em teoria, é totalmente derivado ao acaso, porque o estudo é randomizado. Tá? Então não faz sentido eu testar hipótese de diferença entre os grupos. Mas, hoje a gente tem um conceito em ensaios clínicos que, embora eu não teste para esse desbalanço, se eu tenho alguma variável no baseline prognóstica que eu acho importante, é interessante eu ajustar para ajudar a explicar a variabilidade do resultado. Tá? Então, por exemplo, é muito frequente ajustar para a idade, ajustar para o score de gravidade, mesmo que eu não encontre desbalanço aí no baseline. Tá? Bom, então, esse é o início da apresentação do resultado. Então, eu tenho ali o fluxograma do estudo, tem muita informação ali para eu avaliar, eu tenho a minha tabela 1 que me ajuda a caracterizar quem eram esses pacientes, né? E dar uma olhada, ver se tinha algum desbalanço, mas sabendo que hoje em dia vocês não vão ver valor de P nessa tabela 1, é uma avaliação um pouco subjetiva, né? Quando a gente vai fazer essa avaliação. E aí a gente vai para o passo seguinte, que é ver o resultado do estudo, que é ver o desfecho primário, tá? Então, o primeiro ponto é a gente pensar se esse desfecho primário é robusto. Então, acho que não sei se tem uma boa definição, mas o que é um desfecho robusto? É um desfecho que seja centrado no paciente e que ele seja pouco manipulável pelo pesquisador. Né? É um desfecho que tenha uma relevância maior para o próprio paciente. Então, acho que o grande exemplo que a gente tem em medicina em geral, por exemplo, quando na época, acho que a gente tem um bom exemplo ali nas epidemias, né? A gente tem o LDL, que é um bom desfecho substituto, ele não é um desfecho primário, mas mesmo o LDL, se eu baixar ele com certos medicamentos, o efeito nos desfechos importantes, que é ter evento cardiovascular no final, pode ser muito diferente dependendo da droga que eu utilizar, né? Então, embora a gente até hoje utilize o LDL como um desfecho intermediário que a gente persegue, a gente sabe que o que realmente reduz o desfecho cardiovascular é a estatina e esses novos medicamentos aí que têm um efeito muito mais potente, né? Na terapia intensiva, é muito difícil, né? A gente usa muita mortalidade, que é um desfecho sem dúvida robusto, mas hoje em dia a gente sabe cada vez menos é provável que a gente encontre algo que reduza muito a mortalidade. Se a gente encontrar, vão ser coisas que reduzem pouco, 3, 4% a mortalidade, isso magnifica muito o tamanho do N, né? O segundo ponto para eu analisar em relação ao desfecho primário escolhido pelo autor, né, pelo pesquisador, é olhar a magnitude e a direção do efeito. E aqui eu gosto sempre de fazer esse exercício. Por exemplo, o pesquisador ele estimou que a magnitude do efeito seria uma redução de mortalidade de 40% para 25%. Esse foi o cálculo de amostra. E aí ele vai lá, publica o seu estudo é neutro, porque ele foi muito otimista, ele achou que tinha uma intervenção muito boa, né? E ele encontra, por exemplo, no grupo controle 40% e no grupo intervenção 35%. Então, olha que interessante, ele até teve uma redução, mas provavelmente, como o cálculo de amostra dele foi feito com uma redução muito maior, esse resultado não vai ser estatisticamente significante. Tá? E aí a interpretação do estudo é que o estudo foi neutro, mas talvez tenha alguma coisa ali, só que você precisaria de um N muito maior. Tá? Então, é sempre interessante fazer essa comparação com o cálculo de amostra. E, claro, eu vou ter que avaliar a incerteza estatística do resultado, que ele é apresentado de duas formas. Eu vou ter o p-valor na estatística frequentista, tá? E eu vou ter o intervalo de confiança como uma estimativa de precisão do meu resultado, tá bom? Então, é o que a gente vai ter para avaliar esse meu desfecho primário, tá? Então, aqui eu trouxe o resultado de uma tabela grandona, tá? Então, porque a gente tem diferentes desfechos aqui, tá? Esse aqui é o estudo Vanish, é um estudo que comparou, foi um estudo fatorial, 2 por 2, ou seja, ele comparou duas intervenções no mesmo estudo, e aí ele comparou vasopressina versus nora, então metade dos pacientes receberam nora, metade vasopressina, e dentro de cada desse grupo, né, metade recebeu hidrocortisona, metade recebeu placebo.
A hipótese aqui do primeiro autor, que é o Anthony Gordon, era que a associação de hidrocortisona e vasopressina seria benéfica, teria uma interação multiplicativa, e os dois seriam melhores do que qualquer um dos outros separadamente, tá? E o que é interessante é que ele encontrou justamente o contrário, tá? Então, quando a gente vai ver o resultado do estudo comparando vaso versus nora, a mortalidade foi maior no grupo vasopressina, 33% versus 29%, tá? Não importa como você analise, tá? Seja a mortalidade hospitalar, na UTI ou em 28 dias. E olha que interessante, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Quando a gente vai ver o uso de diálise foi menor no grupo vasopressina, 25%, e foi maior no grupo noradrenalina. E aqui é um exercício muito interessante. Para a gente, como intensivista, o paciente dialisar ou não é uma coisa que é importante, né? A gente entende que marca a gravidade, etc. Mas para o paciente, comparado à mortalidade, talvez não seja a principal coisa. E o que pode acontecer? O paciente do grupo noradrenalina, como ele morreu menos, ele acabou dialisando mais, porque sobrou alguns pacientes com mais disfunção orgânica e que acabaram sobrevivendo mais tempo. Então, isso é uma coisa. Aqui é muito difícil interpretar porque a diferença é muito grande, tá? De entender exatamente o que aconteceu aqui nesse estudo. Mas, por exemplo, embora a diálise seja um desfecho que a gente se preocupe na prática, ainda assim é um desfecho substituto. Porque pode ser que, embora eu dialise menos, eu possa ter um outro efeito deletério que leve à mortalidade do paciente, tá? Quando a gente junta em meta-análise, é neutro, né? A comparação, tem alguns trabalhos que sugeriam o potencial benefício da vasopressina, então isso aqui ainda é uma coisa bastante aberta aí na literatura, tá? Com estudos a serem feitos aí pela própria capitaneados pela Flávia para a gente entender isso melhor. Bom, a gente passou dessa era, mas a gente teve a era dos estudos positivos, né? Eu gosto muito dessa série que teve em 2016 no New England de ensaios clínicos, né, em medicina, tá? Ele é bem genérico, tá? Não é só para terapia intensiva, não é só para cardio, é bem genérico. É claro que o Stuart Pocock sempre estudou cardio, então os exemplos acabam sendo mais dali. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vira um estudo positivo é se aquele estudo positivo já está bom, se ele vai resolver a questão, tá? E como vocês sabem, né, a gente no meio científico sempre pode ter alguma crítica, né? Mas pelo menos ele traz um roteirinho de algumas perguntas para a gente fazer, tá? Então, eu tenho um estudo positivo, que perguntas devem fazer? Pelo menos, primeira, será que o P menor que 0,05 é o suficiente ali para o que eu estou procurando? Vai depender muito do desfecho, né? Qual que é a magnitude do efeito? Ela é bem grande? Ela é mais ou menos, né? Tem alguma outra coisa aí por trás? O desfecho é clinicamente importante e consistente? Mortalidade, como regra geral para a gente, que é o que a gente usa muito, é importante e consistente, né? Mas a gente tem muitas outras coisas que a gente deveria levar em conta. Se o paciente ele teve um bom desfecho funcional, se ele voltou a trabalhar nos pacientes em idade produtiva, enfim, a gente tem assim, qualidade de vida, tem vários outros desfechos que são clinicamente relevantes além da mortalidade, tá? Outro ponto é isso, se os desfechos secundários suportam o resultado primário. Então, o exemplo que eu usei para vocês é um pouco o contrário, né? A noradrenalina, a mortalidade foi menor do que a vasos, mas aumentou diálise. Tem alguma coisa estranha, ele não é plenamente consistente. Pode ser o risco competitivo, mas a diferença é muito grande. Será que os achados principais são consistentes entre os subgrupos? Isso também é uma pergunta importante a ser feita. Se o estudo é grande o suficiente para ser convincente, eu vou dar um grande exemplo para vocês, e eu tenho certeza que a Flávia não se convenceu, que é o estudo Andrômeda. Ele foi um estudo com em torno de 400 pacientes, tem um grupo guiado por tempo de enchimento capilar, o outro pelo lactato. Aí o P foi 0,06, a análise bayesiana parece que é positiva, mas ainda não convenceu, porque o estudo não foi grande o suficiente, tá? Outra pergunta, o estudo foi interrompido precocemente, isso aqui é um alerta enorme, especialmente para estudos financiados pela indústria, e foi o que aconteceu lá com o estudo Prowess, tá? Que ele foi interrompido precocemente por benefício, e quando foi replicado, ele não conseguiu replicar aquele benefício, tá? Outra pergunta, será que tem alguma preocupação em relação à segurança que contrabalancem essa eficácia? Então, qual que é o exemplo que a gente tem aqui hoje disso? É a mobilização precoce. A gente teve vários trabalhos mostrando o benefício da mobilização precoce e a maioria dos estudos, se a gente for ver, são estudos unicêntricos, pequenos.
né? E aí os australianos fizeram o estudo TEAM e mostraram que existe um risco à segurança do paciente, mas não é um risco proibitivo, isso é importante também, tá? Então, só mostrando que tem que pesar um pouquinho mais risco-benefício ali na prática, mas não mostrou nenhum malefício em termos de mortalidade, nada disso, tá? Então, é importante a gente ter isso para a gente ter algum contrapeso daquilo que a gente está estudando, tá? A balança entre eficácia e segurança, ela é dependente do tipo de paciente, né? Existe alguma falha no desenho, na condução do estudo? Isso geralmente é muito ruim, porque quando a gente encontra isso, acaba reduzindo a validade interna do estudo, né? E por último, claro, eu tenho que me fazer a pergunta: será que esses achados se aplicam ao meu paciente? Eu, pelo menos, por exemplo, lendo o ELEM, que era aquele estudo de áreas precoce e tardia, claramente não se aplicava. Uma população muito mais de choque séptico, vai comparar com cirurgia cardíaca, é bem diferente. Tá? E aí, tanto que os estudos em choque séptico, depois tiveram alguns específicos, são absolutamente neutros. Tá? Então, aqui é um fluxograma, tem um desfecho positivo, explorei essas questões, fiquei satisfeito, beleza, está estabelecido, começa a usar e segue o jogo. Fiquei preocupado, tem alguma coisa ali meio estranha, talvez estudos adicionais sejam necessários. Não é à toa que essa conclusão é muito frequente, que estudos adicionais sejam necessários, porque é muito difícil você conseguir conduzir um estudo, especialmente um ensaio clínico, que preencha todos aqueles pré-requisitos. Tá? Tem o outro lado da moeda. Eu tenho quando o desfecho primário falha. Eu fiz um estudo, achei que ia dar tudo certo e deu errado. Não deu certo. Tá? Então aí a pergunta é, e agora? O que eu faço em seguida? Então, tem várias perguntas. Tem alguma indicação de potencial benefício? Essa é uma pergunta importante. Às vezes eu fiz um estudo que não tinha poder para responder a pergunta, porque eu superestimei a magnitude de efeito. Então, talvez eu tenha que fazer um estudo maior. Né? Eu posso me perguntar se o desfecho primário era adequado para responder aquela pergunta. Isso é um questionamento hoje muito grande na terapia intensiva, se a gente deve fazer estudos sempre com mortalidade como nosso desfecho primário. Tá? Então, é um questionamento importante. Talvez a gente possa usar outros desfechos, especialmente no neurocrítico, por exemplo, mortalidade não é um bom desfecho. A gente tem que olhar para resultado funcional, mas também para o paciente crítico em geral. Eu tenho que ver se eu fiz a intervenção na população apropriada. Então, acho que tem alguns estudos aí que fizeram isso. Por exemplo, eu quero estudar choque séptico. E aí, no fim, eu bolei lá meus critérios de inclusão e exclusão e eu encontro um estudo que a mortalidade é 8%. Você não fez um estudo em choque séptico, você fez um estudo em sepse, que é a mortalidade de sepse, que é 10%. Né? Então, talvez você não vai encontrar benefício nenhum, porque os pacientes com sepse sem choque não têm benefício daquela intervenção. Né? Depois, se o regime de tratamento foi apropriado, então isso aqui é muito mais para estudo de medicamento, né? Então, é para a gente ficar atento, mas na terapia intensiva também, dependendo da estratégia de tratamento. Se teve deficiências na condução do trial, se daria para fazer alguma alusão à não inferioridade, mas isso aqui não é adequado, tá? Se o estudo não for de não inferioridade, você não deve fazer isso, tá? Se tem algum achado positivo em algum subgrupo, isso é muito comum, então vamos ver aí alguns exemplos que forem interessantes. Eu vou mostrar um exemplo adiante da albumina, tá? Então a gente tem alguns sinais de estudos recentes, de estudos passados, que mostram que talvez usar albumina no choque séptico, não na sepse, no choque séptico, seja potencialmente benéfico. Então tem gente conduzindo estudos sobre essa população específica, né? Será que eu tenho desfechos secundários que mostrem resultados positivos? Outro ponto também, né? Análises alternativas, o Bayesiano tem sido muito utilizado nesse contexto, né? E não só Bayesiano, hoje outros métodos mais modernos. O Basics, por exemplo, poxa, o baita estudo brasileiro já rendeu algumas subanálises muito interessantes, mostrando heterogeneidade de efeito de tratamento e outras coisas, né? Sempre lembrar de contextualizar com a evidência disponível. Às vezes, quando você começa um estudo, demora 5 anos para concluir, nesse meio tempo saíram outros estudos e você vai poder juntar, tá? E se existe um racional biológico. Eu, pessoalmente, esse aqui é o... Embora a gente, na terapia intensiva, a gente pode se enganar muito facilmente pelo racional biológico, tá? É o motivo de a gente ter que fazer estudos, mesmo com uma fisiologia robusta por trás, porque às vezes a fisiologia, o que a gente entende dela é uma fração de toda a fisiologia que acontece no paciente. Então, embora a gente tenha todo um racional para explicar o que acontece na beira do leito, isso, em última instância, pode se provar o contrário. Tá?
Bom, então acho que são dois tipos. É legal aí quem for ir mais a fundo, acho que vale a pena dar uma lidinha, ele traz lá mais coisas, tá? Lembra, assim, uma vez que eu encontrei o resultado, tem várias explicações. Uma delas é quando o resultado ele é verdadeiro, é um verdadeiro positivo, vamos dizer assim. Então, eu fiz um estudo, ele mostrou que, seja lá qual for a intervenção, ela funciona. Então, ela é verdade na amostra que eu estudei, logo, ela é aplicável à população, tá? Mas eu posso encontrar resultados ao acaso, né? E aí o acaso a gente tenta excluir utilizando as medidas seja de precisão, que é o intervalo de confiança, para ver quão preciso é a minha estimativa, quanto o valor de P, que é a regra de decisão para dizer se o estudo foi ou não foi positivo, com todas as suas críticas envolvidas que eu não vou poder entrar agora, tá? Então, a ideia de eu apresentar isso é para eu não dizer que aquele resultado foi ao acaso, tá? Ou dizer que eu não tive precisão suficiente para chegar a um resultado. Eu posso encontrar um resultado porque tem alguma variável, isso aqui é mais para estudo observacional, pode acontecer em ensaio clínico quando eu tenho alguma coisa pós-randomização, tá? Mas em estudos observacionais é muito comum a gente encontrar isso. Então, eu tenho alguma variável que não tem nada a ver com a minha exposição que eu estou estudando e meu desfecho, mas ela que explica o meu resultado, né? Não é a minha exposição em si. Então, ela tem uma associação com o resultado e com a minha exposição que ela engana o resultado que eu encontro. Então, a gente pode lidar com isso na análise estatística, mas não é o ideal, porque a análise estatística tem vários pressupostos, inclusive que variáveis que eu considerei que podem gerar esse viés, tá? E por último tem outros viés, aí, viés de seleção, viés de informação, uma coleta de dados que não é adequada. Isso é muito mais difícil de ajustar na prática. Quando é uma variável que eu consigo medir, eu posso fazer o ajuste estatístico. Quando é viés de seleção ou viés de mensuração, não tem muito como eu ajustar, porque ou a amostra é naturalmente selecionada, né, pela forma como você selecionou, ou a medida é incorreta, não tem como você ajustar para isso. Tá? Eu vou dar um exemplo com um estudo seu no JAMA, um tempo atrás, e aí vocês pensem se faz sentido isso. Eles pegaram uma base de dados de pacientes com AVC que foram trombolizados. Tá? E aí o que eles queriam explorar? Entre os pacientes com AVC que foram trombolizados, eles viram quem tomava anticoagulante oral novo ou não. Tá? E foram ver se esses pacientes sangravam mais ou não. E aí o que eles observaram? Que não sangrava mais. E aí a conclusão do estudo é que você pode trombolizar pacientes que usam novos anticoagulantes e que chegam com AVC. Por que essa é uma conclusão totalmente falha? Saiu no JAMA Neurology, tá? E isso é uma coisa até replicada. Porque a análise ela se resume aos pacientes que foram trombolizados. Para você afirmar isso, você teria que pegar todos os pacientes que usam anticoagulante para profilaxia de AVC e comparar quem teve AVC e foi trombolizado ou não. Não é dentre os trombolizados quem usava anticoagulante ou não. Então você inverte a lógica. Então é totalmente um viés de seleção da amostra e acaba que aquele resultado não serve para a população que você gostaria, né? Que é quando chega um paciente com AVC de grande monta, que toma anticoagulante oral, posso ou não posso trombolizar, tá? Então não tem como ajustar para isso. Essa análise, tudo bem, interessante, ela mostrou que não aumentou o sangramento, mas alguém fez um julgamento que daria para trombolizar lá por algum motivo, tá? Bom, então essas são algumas coisas para a gente pensar quando está lendo o resultado, né? E aí depois a gente vai para a discussão. A discussão de um artigo, ela coloca os resultados em perspectiva. Então, lá na introdução eu pego de um geral, eu afunilo para a minha pergunta. Aí o método, ele é bem seguir direitinho o que tem que botar no método, o resultado tem esse padrão. E aí na discussão a gente volta para uma forma um pouquinho mais livre. Então, eu vou começar do achado principal e eu vou abrir o funil. Aqui é uma forma diferente de a gente escrever. Então, eu vou reforçar os achados principais. Vocês vão ver lá, sempre que for ver o primeiro parágrafo da discussão, são os achados principais do estudo. Tá? O autor vai comparar os resultados com a literatura, vai discutir resultados inesperados. Né? Então, isso é interessante, ver assim, poxa, por que eu fiz essa hipótese e aconteceu outra coisa, né? E você vai descrever limitações e potenciais viéses do estudo. Isso aqui, muitas vezes, os revisores, no processo de revisão, eles sugerem coisas que o autor não botou, tá? Às vezes até coisas que o autor não concorda, mas por isso que o processo de revisão por pares acaba sendo importante, justamente porque quem está fazendo a pesquisa quer muito que aquilo dê certo, né? Então, esse processo de revisão por pares acaba ajudando a melhorar esse processo.
tá? E aí, um outro ponto fundamental, isso aqui não é tanto sobre como ler, mas como escrever, para quem está nesse processo aí, a gente frequentemente, quando faz um estudo, a gente quer dar um up, né? Falar assim, eu quero, eu descobri aqui a roda, né? Fiz alguma coisa assim. Mas o que é importante? A conclusão tem que ser muito seca, assim, ela tem que ser totalmente baseada no resultado do estudo e ela tem que responder a pergunta que eu fiz, tá? Então, por exemplo, o estudo lá que eu falei do ajuste PIP, ela tem que falar no final se a PIP pela pressão esofágica deu menos hipoxemia ou não. Essa tem que ser a conclusão. Você extrapolar além disso, você está indo além do que era a sua hipótese, tá? Então, é fundamental que a conclusão não afirme aquilo que não foi pesquisado. Eu acho que isso é uma coisa muito comum quando a gente vai ver publicações menores, porque todo mundo quer mostrar, né? Poxa, fiz um negócio bacana e tal, mas às vezes você foge um pouco do escopo daquilo que você tinha encontrado. Bom, então, esse é um geral. Eu agora queria trazer um pouquinho mais para a terapia intensiva, né? Especialmente para os nossos estudos em intervenções complexas, que a gente pode entender que os estudos de terapia intensiva são de intervenções complexas, né? Então, o primeiro ponto, assim, o que caracteriza o ensaio clínico randomizado? O experimento. Eu tenho que ter randomização, e os estudos de terapia intensiva, quando a gente testa a estratégia de PIP, por exemplo, eles têm randomização. Eu vou ter um grupo controle. Nos estudos com medicamento, eu vou ter um placebo, ou cuidado padrão, ou um cuidado fixo, né? O cuidado padrão é o standard of care da instituição, e o cuidado fixo é quando o pesquisador, né, a pesquisa fixa o cuidado para todas as UTIs, por exemplo, tá? Que é muito difícil de fazer, né, se a gente for pensar na prática, mas ao mesmo tempo os cuidados padrão podem ser muito variáveis entre as UTIs. Então, o grupo controle às vezes é uma coisa complexa de a gente decidir como fazer na prática. Geralmente a gente vai ter cegamento, mas nos estudos de terapia intensiva frequentemente não vamos poder ter, porque eu estou estudando uma estratégia que alguém tem que fazer lá na prática, né? E, gente, fundamental, eu tenho que ter tamanho de amostra suficiente. Não adianta eu querer mostrar a redução de mortalidade com 100 pacientes, tá? Se você mostrar, isso é achado espúrio, né? Ninguém vai acreditar nesse resultado, porque para reduzir mortalidade tem que ser alguma coisa totalmente inovatória que a gente ainda não conhece, né? Ou precisa ser alguma intervenção muito diferente, né? Tá? Então, os estudos de terapia intensiva eles são frequentemente abertos. O que a gente precisa saber para interpretar? Eu preciso identificar essas duas coisas. Então, esse eu acho que é o ponto quando a gente vai para um journal club, né? Quando a gente vai ver sei lá, estudo de estratégias de manejo hemodinâmico, por exemplo. Eu vou querer ver duas coisas depois da randomização, porque a randomização tudo bem. A gente vai ver se foi feita direitinho, se seguiu tudo que é recomendado, mas eu quero ver se teve separação entre os grupos, separação fisiológica. Então, como regra geral, nos estudos de terapia intensiva, a gente vai ter lá uma figurinha mostrando separação fisiológica. Por exemplo, estudo de hipotermia. Eu vou ter uma figura que mostra se os pacientes ficaram hipotérmicos mesmo ou não, e os pacientes do grupo controle como eles ficaram, tá? Então, se a gente for olhar lá para trás os estudos de hipotermia terapêutica, né, na síndrome pós-parada cardiorrespiratória, a gente vai ver que o grupo controle ficava com 38 de temperatura. Tinha outros problemas também nos estudos, tá? E aí, quando você comparou hipotermia com febre, foi melhor a hipotermia. Esse é um dos potenciais motivos, tem outros também, tá? E depois os estudos não conseguiram replicar aquilo, quando eles compararam hipotermia com controle de temperatura de TC 37, né? Então, isso é um ponto muito importante para a gente ver na prática. Isso aqui vale para qualquer coisa. Eu posso ver relação PF, eu posso ver PIP ao longo do tempo, eu posso ver a pressão ao longo do tempo, nos estudos que estudam meta de pressão e assim por diante, né? E o segundo ponto, eu tenho que ver as co-intervenções. Então, isso aqui é muito interessante para os estudos com PIP, por exemplo. Então, eu testei PIP alta e PIP baixa. Aí eu mostro que é igual. O desfecho, mortalidade é igual, beleza. Só que o grupo PIP baixo, ele precisou ser pronado mais vezes, ele precisou usar NO mais vezes, e ele precisou fazer um monte de outra coisa para resgatar hipoxemia grave. Poxa, é igual, mas dá mais trabalho. Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente. É muito importante ver o que mais o paciente recebeu ao longo do tempo. Tá? E é isso. Os estudos de terapia intensiva frequentemente testam intervenções complexas, né? Muito diferente de um estudo com medicamento. Muitas vezes os dois grupos que eu estou testando são práticas aceitáveis, mas a gente não sabe a melhor prática, qual que é a melhor estratégia, né? E, eventualmente,
acontece isso de resumir estratégia complexa a um protocolo fechado, passível de crítica. Um estudo em que isso aconteceu é o estudo FACT, que é um estudo muito importante para a gente da terapia intensiva, que testou 2 estratégias de manejo de fluidos, moldou um pouco a prática depois, aí, né, depois que o estudo saiu, mas eles fizeram um protocolo muito rígido, que muita gente, assim, eu acho que ninguém nunca seguiu aquele protocolo na prática. Mas ele fez de uma forma que ele conseguiu separar os grupos e demonstrar que se eu vou deixando acumular mais fluido de um lado do que acumular menos, talvez eu tenha um resultado pior, tá? Agora vamos tentar dar uma olhadinha um pouco nesses conceitos, né? Aqui eu trouxe aquele estudo, né, de guiar a PIP pela pressão esofágica, né? E o desfecho aqui já é o estudo pós o estudo piloto. O que eu mostrei lá para vocês na introdução era o estudo piloto. Aqui é o EP22, que é o estudo em teoria definitivo, tá? Mas eles só incluíram 200 pacientes, então, com 200 pacientes, gente, a gente não ia encontrar nada aqui, tá? Mas o estudo traz algumas informações interessantes para a gente. Primeiro, a gente vê aqui a curva de sobrevida, absolutamente neutra, né? Então, beleza, eu acho que é um desfecho central do paciente, totalmente neutro. Então, o estudo foi neutro em termos de sobrevida. Mas aí, quando a gente vai ver esse estudo, eles têm aqui uma tabela de PIP para o grupo baseado na pressão esofágica. Então, o objetivo era deixar a pressão pleural positiva, tá? Na verdade, a pressão esofágica positiva, que era a pressão pleural estimada pela pressão esofágica, né? E outro grupo era tabela de PIP alto, né? Que ninguém usa, né? Quem que bota 14 de PIP com freador de 40? Talvez eu possa estar falando besteira aqui, mas não é algo que é uma prática muito corrente a gente utilizar uma tabela de PIP tão alta. Mas é o que, em teoria, é o que a gente tem mais evidência, tá? Aí, quando eles fizeram esse estudo, olha o que aconteceu. A sobrevida absolutamente neutra, né? Bem, então quer dizer que a pressão esofágica não funciona? Não, quer dizer que ela não funciona quando eu comparo com uma estratégia de PIP super alta. Porque quando eu vou ver entre os grupos, a PIP era muito igual. Eu não tive separação fisiológica. Então, se eu não tive separação fisiológica, eu não espero que vá mudar muito o resultado. Aí a gente pode ouvir o pessoal da medicina de precisão, tal, que a pressão esofágica na média era igual, mas eu selecionei os pacientes que teriam pressão mais alta benéfica no grupo pressão esofágica do que no grupo tabela de PIP, que é uma tabela super empírica. Tudo bem. Mas, na média, não teve separação fisiológica. E aí, totalmente esperado que o resultado do estudo seja neutro, né? Então, eu acho que esse é um ponto super importante quando a gente vai avaliar, tá? Indo um pouquinho além, então a gente vê, a troca gasosa que eles tinham mostrado no estudo anterior que melhorava, que não melhorou, porque eles selecionaram um grupo controle diferente. No outro estudo, o grupo controle era a tabela de PIP baixo. Aqui, o grupo controle era a tabela de PIP alto, né? Mas olha que interessante, no grupo pressão esofágica, ele usou menos estratégia de resgate, especialmente o NO inalatório, tá? E acabou sendo mais utilizado no grupo PIP alta como rotina, tá bom? E teve um outro achado aqui também, que tem um sentido fisiológico por trás, tá? A gente tem alguns trabalhos aí mostrando interação pulmão-rim. Talvez se eu botar PIP muito alto em quem não precisa, eu posso prejudicar retorno venoso, tal, síndrome compartimental renal. Tem explicação para isso biológica, mas não é muito forte. A gente vê talvez uma incidência maior de IRA, tá? Mas o estudo foi absolutamente neutro, tá bom? Então, é fundamental a gente, quando vai analisar o resultado do estudo, assim, putz, ele foi neutro, mas por que ele foi? Nesse caso, não teve separação fisiológica e pareceu ter um malefício da estratégia do grupo controle para certos desfechos de segurança. Mas você não vai substituir uma estratégia mais simples por uma mais complexa sem mostrar um benefício mais palpável, né? Bom, outra preocupação, estudo parado precocemente por eficácia, né? Já comentei, então a gente teve o Prowess, foi parado por eficácia, foi uma época que ainda não era tão clara a necessidade de pré-publicação do plano de análise estatística, de publicar no Clinical Trials o estudo e tudo mais. Na replicação, o estudo foi neutro. Cuidar com a análise de subgrupo, isso aqui é um clássico aí da pesquisa clínica, para quem não conhece o estudo, se não me engano, é o ISIS, né? Quando eles publicaram no Lancet, os autores mesmo que tem descrição deles de que os revisores são meio chatos de pedir um monte de análise de subgrupo. E aí os autores quiseram provar um ponto e eles botaram o signo
como análise subgrupo, e aí, quando fez análise para gêmeos e libras, aparentemente não tinha benefício ali do AS no infarto, tá? Isso aqui é uma baita de uma bobagem, né? Então, são muitas análises subgrupo, então alguma análise subgrupo pode dar heterogeneidade de efeito de tratamento, quando na verdade isso não é uma boa prática de ser apresentada, tá? Então, a análise subgrupo tem que ser a priori, e a nossa interpretação, como regra geral, sempre vai ser que é uma análise exploratória. Vai me dar alguma dica a mais, mas eu não vou tomar decisão só nela, a não ser quando eu consigo mostrar malefício. Quando a gente mostra malefício, a gente vai interpretar com maior afinco essa análise subgrupo, tá? Olha aqui uma outra análise subgrupo interessante. Essa daqui é do estudo Albios, que o estudo tinha uma pergunta interessante, né? Mas na verdade a ideia era o seguinte: era a reposição de albumina no paciente com sepsis e choque séptico, tá? E aí o que eles viram? Nos pacientes com choque séptico, eles viram um potencial efeito de subgrupo, uma menor mortalidade. Mas o que é estranho aqui? Nos pacientes com infecção sem choque séptico, a albumina fez mal. É meio estranho, né? Que aumentasse a mortalidade. E aqui o objetivo era deixar a albumina acima de 3, não era nada muito demais, assim, que a gente esperasse um malefício, né? Mas essa análise de subgrupo motivou o Albios 2, que está em curso, o Pietro Cairoli está conduzindo aí o estudo, tá? E eu acho que já está bem adiantado, em breve a gente deve ter resultados sobre isso. Cuidar com análise pós-hoc, isso aqui o que é análise pós-hoc? É uma análise que não é pré-especificada, então esse é um dos pontos, e mais do que isso, às vezes é uma análise que você quebra o que a randomização traz. Então, essa daqui é uma análise que foi feita no estudo AKIK. De novo, o AKIK foi o estudo que foi publicado no mesmo ano do ELEM. O ELEM foi um estudo unicêntrico, mais cirurgia cardíaca, publicado no JAMA. E no New England saiu o estudo AKIK, que é o estudo francês, multicêntrico, com muito mais pacientes com sepsis, em choque séptico. Tá? E aí o estudo foi neutro, mostrou que não tinha diferença de diálise precoce ou tardia. Foi absolutamente neutro. E metade dos pacientes do grupo tardia não dialisaram. Quase metade, tá? Foi 49%, 48%, tá? E aí, provavelmente no processo de revisão, os revisores que acreditavam muito em diálise precoce, eles pediram para fazer essa análise, tá? Aqui provavelmente eu estou especulando, tá? Mas eu imagino que isso possa ter acontecido. E daí o que apareceu? A menor mortalidade em 60 dias foi nos pacientes que nunca dialisaram, ou seja, os pacientes randomizados para o grupo tardio que nunca dialisaram, ou seja, eles melhoraram sem precisar dialisar. E a maior mortalidade foi entre os pacientes que receberam a terapia tardia, enquanto a mortalidade intermediária foi entre os pacientes que receberam a terapia precoce. É até difícil entender o que eles estão querendo dizer com isso aqui, né? Porque quando eu comparo os dois grupos foi igual, estratégia precoce, ou seja, deu Cadigo 3, dialisa todo mundo, e o estratégia tardia, deu Cadigo 3, dialisa se tiver urgência dialítica. Era basicamente essa a estratégia de intervenção do estudo. E aí, gente, faz todo sentido. Se eu desse grupo do tardio, eu dialiso só os que realmente precisavam, a mortalidade vai ser mais alta, porque eles eram mais graves, né? Então, é muito difícil interpretar esse tipo de análise. E, na verdade, os autores conseguiram fazer um argumento muito forte aqui, que todos os estudos observacionais antes, eles faziam justamente essa comparação. Eles comparavam diálise precoce, antes do paciente realmente ter um critério de urgência dialítica, com a diálise tardia, que, na verdade, era justamente os pacientes que realmente precisavam. E aí, por isso, via essa redução de mortalidade. Mas quando a gente randomiza para diferentes estratégias, a gente não podia afirmar isso, tá? E aí eles fizeram uma análise do suplemento, por isso que eu falo que é importante ler o suplemento, que eles mostram que quando você pareia melhor os pacientes, essa análise ela se torna mais neutra, tá? Importante aqui, isso foi um aprendizado também de anos de estudo em terapia intensiva, muito cuidado com o estudo de centro único, cada centro tem a sua prática, eu acho que isso quem faz residência de terapia intensiva aí, sei lá, está aí na UTI da Unifesp, está na UTI lá no Hospital das Clínicas, às vezes cada UTI tem um jeito diferente de conduzir os pacientes. Então, é muito complexo você pegar um estudo que mostrou um benefício em um determinado centro e querer extrapolar para todas as UTIs do mundo. Não vai dar certo, tá? Então, a gente já tem vários trabalhos, até estudos meta-ciência, né? Estudos de estudos, mostrando como a variabilidade dos resultados tem muito a ver
se o estudo é unicêntrico ou multicêntrico, tá? Então, é por isso que a gente precisa fazer pesquisa multicêntrica, colaborativa, tá? Sem isso, a gente não consegue levar a evidência adiante, tá? Cuidar com as amostras insuficientes, então, é muito frequente que estudos que estimaram uma mortalidade maior e tem um N menor dê um resultado falso positivo, tá? Então, quando a gente faz um estudo, isso aqui é uma análise bem legal do Harvey, que é um estatístico americano que estuda bastante estudos de terapia intensiva, mostrando como frequentemente o observado de mortalidade é muito menor, né, de diferença do que o esperado. A gente superestima muito o benefício das nossas intervenções na prática, e não é infrequente, ó, por exemplo, aqui, eu estimava uma redução de 20% e teve um aumento de 10%, tá? Então, isso tudo pode acontecer, tá? Outras dicas quando a gente vai ler, lembrar de pesquisar os registros, ver se o estudo foi registrado, seja no Clinical Trial, seja no REBEC, tem o registro europeu, tem o registro australiano também, né? Para revisão sistemática, é fundamental ver se ela foi planejada também, e a gente tem uma base que é o Prospera, mas hoje em dia tem outras, tá? Na análise, lembrar de ver esses planos de análise estatística, ver se já foi apresentado em congresso, às vezes apresentou em congresso uma coisa, depois quando publica sai outra, né? Isso não tem acontecido muito recentemente, mas já aconteceu, tá? Lembrar se tem evidência de conflito de interesse que possa levar alguma coisa um pouco estranha na interpretação, tá? Olhar os suplementos, porque hoje em dia os estudos têm muito mais informação do que cabe num paper de 3.000 palavras, né? E uma coisa que é legal para quem está começando também é ver um pouco cartas ao editor e respostas, tá? Então, às vezes tem gente que é um pouco duro nas cartas, mas pelo menos ajuda a gente a fomentar essa leitura crítica, né, dos artigos que são publicados, tá? Para quem quiser um pouquinho mais adiante, eu acho que esse é uma baita referência, né? E isso aqui é muito focado no profissional de saúde, né? Não é só aqui é literatura médica, mas é literatura de saúde, na verdade, né? Tanto que eles trazem já o conceito de evidence-based clinical practice, não de evidence-based medicine apenas. E o que eu acho que é importante, que é um conceito muito errado que as pessoas têm da medicina baseada em evidências, é que os trials são o cerne dela. É claro que eles fazem parte, mas quando a gente lê o livro, eles trazem muito essa ideia, que eu tenho que utilizar a melhor evidência disponível, avaliar o nível de confiança para eu saber se é uma evidência assim, que é inquestionável, que tem alguma dúvida ou que não tem. Lembrar de considerar risco, benefício, carga imposta não só ao paciente, mas à equipe e ao sistema de saúde, e também os custos da terapia. E está no cerne da medicina baseada em evidências, isso sim, os valores e preferências do paciente. Isso é uma coisa que, se for pegar todos os livros dele lá do começo, eles colocam isso como a base da medicina baseada em evidências, ser uma medicina centrada no paciente. Tá? A ideia toda é que a gente não faça uma medicina que o médico toma decisão sem ter o melhor embasamento possível. A ideia é essa. Tá? Bom, vou terminar por aqui, já falei muito e fico à disposição aí se tiver tempinho para dúvidas. Muito bem, obrigada, Bruno. Fantástico, né? A coisa boa de tudo isso é que a aula está gravada e, portanto, a gente vai ouvi-la várias vezes, tenho certeza, né? Tanto os nossos residentes, quanto os nossos pós-graduandos e quanto o público do próprio curso de extensão, porque o teu conhecimento aí nesse assunto é espetacular e a gente precisa ouvir muitas vezes, né? Para que isso fique retido. E acho que sua aula também vai ser um ótimo guia para os nossos clubes de revista, né? Que os nossos residentes apresentam. Já fica aí a dica, né, pessoal, de sempre dar uma ouvidinha na aula de novo, quando for apresentar o próximo clube de revista, e tentar seguir esse script maravilhoso aí que o Bruno nos deu. Tá? A gente realmente avançou um pouquinho de tempo, Bruno, mas eu vou te pedir para responder a pergunta que a Dani não está fazendo a apresentação aqui, embora ela seja organizadora do curso de extensão, é porque ela está com a internet muito ruim hoje, então ela me pediu para fazer as honras da casa, tá? Mas ela postou uma dúvida bem pertinente no chat, que talvez se eu pudesse elaborar um pouco, que é a questão do valor de P, a gente super concorda, né? O valor de P nos estudos randomizados, mas essa questão fica um pouco mais complexa no estudo observacional. Então, ele é para pôr o valor de P no estudo observacional ou é só para ajustar no modelo de regressão logística? O que é pré-definindo quais as variáveis que você colocaria no modelo de regressão logística pela lógica e não pelo valor de P da tabela 1 do estudo observacional.
como vai apresentar na prática, eu acho que isso ainda, quando a gente vai ver as revistas, elas não têm uma política tão clara, né? Então, mas em teoria, se você está fazendo um estudo observacional para avaliar intervenções, eles têm um, uma intervenção, eu não digo assim, não é que a intervenção foi alocada pelo pesquisador, né? Mas a intervenção que aconteceu na prática, uma exposição na prática. Você pode não apresentar o valor de P também, porque hoje a regra é você escolher as variáveis que você vai ajustar, essas variáveis de confusão, baseado no modelo teórico, tá? Na prática, assim, pelo menos que a gente tem observado, né, assim, as pessoas ainda no estudo observacional apresentam o valor de P, mas aí o que é importante? Quando eu estou comparando intervenções, eu vou ter, assim, a minha comparação vai ser eu vou falar aqui, tá? PIB alto, PIB baixo, por exemplo, e eu vou comparar isso. O que eu não devo fazer? Fazer quando eu estou estudando uma intervenção, apresentar uma tabela 1 de sobreviventes e não sobreviventes, por exemplo, que é muito comum também isso ser feito. Isso geralmente vai ser mais importante quando eu estou querendo predizer a mortalidade, que daí a pergunta é outra, né? É uma pergunta preditiva, não é uma pergunta que eu quero ver se a intervenção é associada a melhor desfecho ou não, né? No estudo observacional. Então, isso vai depender muito da pergunta em si, mas o ponto principal é que eu não devo usar o valor de P dessa comparação para escolher a variável. Isso não. Eu devo, no estudo observacional hoje, para avaliação de intervenções, ou seja, né, que eu tenho essa ideia, eu devo me focar muito mais num modelo teórico racional para fazer esse ajuste. Não sei se eu respondi, mas é incerto, assim, então tem lugares que... Eu, na prática, eu sempre faço com valor de P, aí, dependendo da revista, você manda com ou sem, dependendo da política editorial da revista, tá? No estudo observacional. Perfeito. Uma pergunta rápida também, Bruno, pegando dica aí do ajuste. Na hora que você falou, né? Primeiro, só comentando algumas menções suas durante a sua apresentação, né? Eu acho que o Andrômeda não é um problema de N, sabe, Bruno? Eu acho que no Andrômeda é um problema de intervenção. Judiaram demais do grupo do lactato, sabe? Então, o método é que foi o problema, né? E não necessariamente o N. E sim, né? Bom, não sei se você concorda, mas eu acho que está errado Ah, ficar concordo. clareando o lactato até ele normalizar e enchendo os pacientes de volume desnecessário, né? Mas acho que não é bem o foco aqui a pergunta. Mas e você também comentou aí durante o estudo dos estudos positivos serem definitivos ou não. Então, eu vou fazer duas perguntas para você, se você puder responder rapidamente, devido ao tempo. Primeiro, esse estudo negativo pode ser definitivo. Especificamente, o Best Living, a meta-análise do Basics é uma resposta definitiva, ou seja, quando é que a gente considera, né, que não é só o positivo que é definitivo, quando é que a gente deve abandonar uma intervenção? E a segunda tem a ver com a pergunta do ajuste, que você também falou na sua apresentação. Quando eu estou no estudo randomizado e Onde tem lixo aqui? previamente a análise. Ah, aqui. Tá. Valquíria, por favor, muta seu microfone. Você está no estudo randomizado, você vai olhar ou não para a análise ajustada, né? Independente se isso foi pré-definido ou se foi pós-hoc. Eu vou começar pela segunda, que é a mais fácil. Então, assim, hoje quando a gente vai ver quem estuda trials, eles, assim, é claro que depende muito de como foi pré-especificado pelos autores, mas qual que é a ideia da análise ajustada? Não é ajustar para a variável de confusão, porque, em teoria, a randomização fez isso, na prática. O objetivo da análise ajustada é eu explicar a variabilidade do desfecho. Então, por exemplo, se eu tenho uma população de alta mortalidade, ao ajustar para a gravidade no baseline, eu reduzo o intervalo de confiança lá no final e eu vou ter um resultado mais preciso. Então, e quando analisado em simulação, isso faz todo sentido e você consegue, com um N menor, chegar à mesma conclusão do que se você não contemplar isso, tá? Então, pessoalmente, eu acho que faz muito sentido a gente levar em consideração, sim. Porque a gente leva isso em consideração na prática, né? Por exemplo, você vai dar volume ou não, mas é um paciente com choque refratário, com nora, vaso, acidose. Não importa o volume que você vai dar, ele vai morrer porque está super grave, né? Então, a ideia da análise ajustada é justamente essa, você pegar alguma coisa lá do baseline que ajude a explicar a variabilidade do resultado além da intervenção que você está estudando. Então, isolar melhor o efeito. Então, eu acho que esse é o conceito. Aí depende muito do que o autor pré-especificou, claro, então, mas a gente tem visto isso cada vez mais frequentemente, né, nos estudos aí de terapia intensiva, apresentar análise ajustada como análise primária. Inclusive, o ART,
Na análise primária ajustada mostrou malefício, e se fizer uma análise não ajustada, ele é neutro. Assim, por P limítrofe lá, né? Igual Android, aquelas coisas. A pergunta do Best Living. Aí eu acho que depende da... Tem um editorial muito bacana do Anders Perner, no JAMA, que ele fala assim, a interpretação do estudo depende assim, eu vou falar aqui custo, mas não é o custo financeiro, né? É quanto eu tenho que despender de energia para fazer aquilo e também da frequência daquilo. Então, eu pessoalmente acho que o fluido realmente fica difícil agora de estudar. A gente tem a evidência, ela mostra um potencial benefício, especialmente para o paciente séptico. Não é um valor de P bonitinho lá, a evidência é super forte, mas não dá para a gente dizer que não tem um potencial efeito, né? Pelo menos na minha interpretação. Então, talvez funcione numa massa enorme de pacientes, você tem um benefício pequeno. Eu não sei como vão ficar as próximas recomendações aí sobre isso, mas eu acho que depende muito disso, né? Então, se você tem uma intervenção que é de baixo custo, que é fácil de fazer, por exemplo, o asp-sepsis, né? Então, que é amplamente aplicável, às vezes você não precisa da evidência mais forte possível para você começar a aplicar ela, né? Claro que desde que não mostre algum potencial malefício, né? Agora, ECMO, por exemplo, você não vai sair botando ECMO em todo mundo sem saber se o negócio funciona, porque é caro, não é só caro financeiramente, consome equipe, né? Pode prejudicar o funcionamento da unidade, então eu acho que tem que ponderar isso quando você analisa os resultados. Bruno, a pena, a gente gostaria de ficar aqui discutindo esse assunto muito mais, mas a gente vai ter que chamar você de novo para aproveitar todo esse seu conhecimento, que já estamos aí muito avançados na hora. Então, queria mais Pode uma vez deixar que eu chamo ele de agradecer. novo, chefe. Isso mesmo, Dani. Queria mais uma vez agradecer a Dani por organizar tão bem, né, essas sessões clínicas e convidar pessoas aí como você. E mais uma vez agradecer, Bruno. Parabéns por toda a tua capacidade, todo o teu conhecimento. Tá? Sejamos, Obrigado, viu? Obrigado vamos, pelo... vamos Imagina, nos até parece. continuar interagindo no futuro. Obrigada a todos e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.